E hoje, galera, o nosso papo não vai ser fora da lei. O nosso convidado, ele manda muito bem. Ele é professor de Direito Constitucional, especialista em Direito Digital. Ele é palestrante e escritor. O nosso querido Marbson. Boa tarde a todos aí, tá? Boa tarde não, mas é que o podcast ele permite alcançar em outros momentos para quem vai assistir depois. Então, um abraço aí para todos que estão nos ouvindo na telinha, que irão nos ouvir, né? Deixa um abraço. Então, o nosso podcast, eu queria deixar um presente, tá? Que eu escrevi recentemente junto com um amigo. É um livro muito polêmico, já dei até entrevista em algumas emissoras, e é um livro para um outro debate, quem sabe um outro encontro aí, que é o Eunucos, que eu trato sobre a sexualidade, tá? Eunucos, isso aí, tá? Olha aí, galera, procure na livraria e eu vou mandar bem, depois que eu terminar de ler, eu vou comentar ele aqui nas redes sociais. Ah, ok, então. Esse aí é um dos livros, eu tenho meus alunos que estão assistindo, meus colegas. Teus alunos devem te curtir muito, né? Cara, tu manda bem demais, né? E que deixa os alunos de boa, tranquilos, que às vezes o aluno fica preocupado em ser censurado ou reprimido, e tu não deixa todo mundo de boa, né? É apenas o conteúdo. Eu sempre falo isso desde o início da sala, desde o início ali do semestre, porque o conteúdo qualquer um pode passar. Até ela pode passar um conteúdo. Meu objetivo primeiro é fazer o aluno se interessar pelo conteúdo, porque se ele gosta, ele se apaixona pelo aquele assunto, ele busca, ele vai à aula, ele vai ler. E a outra motivação que eu tenho é trazer o aluno desse pela leitura. Por isso que eu trouxe agora recentemente em Manaus, e até viralizou, tanto no TikTok como no Instagram. Eu trouxe para Manaus o primeiro Desconecta. Desconecta é o momento que você marcamos na Ponta Negra, mas já tem vários locais que a gente passa lá também. E aí a pessoa vai para, no caso na Ponta Negra, no entardecer, no pôr do sol, leva um livro, e aí você lê um livro, você troca livro, troca ideia, você... Olha, cara, interessante isso. Porque, vou dizer por quê. Eu me emocionei, sério, porque assim, tinha bastante gente lendo livro com a família, com amigos, e eu pensei, agora vai todo mundo embora. Agora demandou. Sabe o que as pessoas fizeram? Elas começaram a abrir o guarda-chuva e continuaram lendo como se nada tivesse acontecendo. Eu achei aquilo ali incrível. Foi assim um momento muito bacana. Depois tu manda umas imagens dessa aí pra gente divulgar. Vou trazer. E foi bem bacana, e nós estamos planejando aí já o próximo aí para o segundo semestre. Que a gente vamos estar lá presente, Marbson, agora a história é essa aqui, ó. Agora vamos falar sobre inconstitucionalidade aí. Alex, se existe alguma coisa que é deflorada todos os dias no Brasil, é isso aqui. Sem pudor. Sem carinho. Nossa querida Constituição, que deve ter mais fratura, né, em pontos. Tá difícil. Marbson, hoje a tua opinião sobre a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é linda, é isso que eu posso dizer. Infelizmente ela não é cumprida, ela teve um erro ela poderia ter sido escrita em 89 no lugar de 88, eu acho que ela teria sido mais bem escrita, né? Se a gente pode usar esse português errado só para dar ênfase, né? Porque ela trouxe, ela incorporou, certo? Um momento histórico que nós estávamos vivendo, e ela não soube transmitir isso aí. Inclusive eu escrevi isso na minha coluna, né? Eu escrevi uma coluna. A primeira coisa que ele faz quando acorda... O negócio da censura é cruel. É cruel. E eu escrevi um artigo científico que eu trato exatamente isso. O uso do judiciário como forma de censura. Porque ela causa um efeito... Eu fui processado 4 vezes. Causa um efeito que os americanos chamam de efeito de resfriar, entendeu? Que é o seguinte, no lugar de eu apagar o fogo todo, eu pego uma brasa e apago a brasa, jogo água na brasa. As outras brasas vão olhar e vão automaticamente o quê? Se esfriar, com medo de ser jogado água. Então, o judiciário está fazendo isso. Ele vai pegando alguns influenciadores ou algumas pessoas e através do processo vai calando aquelas pessoas ali. Os outros influenciadores ficam assim, não vou fazer isso também, não vou comentar sobre o STF, não vou comentar sobre certos assuntos, porque senão vai acontecer comigo o que está acontecendo com essas pessoas. Sim, eu tive a sorte de o juiz, o magistrado, ter tido o conhecimento, né, da lei e aplicou o justo, né? A lei justa foi aplicada e eu ganhei toda. Mas é assim, a censura, porque é o seguinte, na Constituição de 88, a primeira coisa que os políticos fizeram foram se proteger dentro da Constituição. Exatamente. Eu acho certo, criar o foro privilegiado. Pra que foro de privilegiado se eles são corretos?
criaram as suas emendas parlamentares, protegeram os juízes. Eu acho que é o seguinte, que quando o cara é de bem, já que a gente vive numa fase tão ruim no Brasil, Mavison, projeto de lei, todo ano o Código Civil muda. Nós temos muitas leis, temos leis para tudo. E assim, o vereador, assim como o deputado, ele pensa que a sua única função é criar lei. Vários projetos de lei, só que essas leis, ela realmente traz sentido para o nosso dia a dia. Nós temos lei para cada dia do ano, nós temos leis aí, dado disso, dado aquilo. E fora as leis que ela, no lugar de nos ajudar, faz é nos atrapalhar, né? Aí vamos supor, tu tem vários estudantes de direito, aí você passa 5 anos estudando lendo, porque o advogado, o cara que quer ser advogado, tem que ler bastante. Tem que ler bastante. Aí tem a interpretação da lei, que é a hermenêutica, que a gente estava conversando sobre isso. Só o que acontece? Todos os anos é criado milhares de novas leis. Como é que um advogado vai conseguir se reciclar desse jeito? Porque os livros são caros, cara. E os estudantes? Verdade. Estudar no Brasil hoje é caro, cara. Já que nós estamos falando de lei, eu trouxe algumas leis no sentido lato sensu, né? E a gente vai conversar sobre algumas delas e vou começar pela mais atual, não é a mais polêmica, que é o Decreto-Lei 12.975. Esse Decreto-Lei, o que nós temos que entender, né? Vou dar aula aqui, nem usar muito juridiquês, e já adianta aí que, para quem está assistindo, eu vou procurar deixar todos os meus ambientes, ou toda a minha conversa dentro do ambiente constitucional. Sim. É lógico que em algum momento ali eu posso dar minha opinião política, pessoal, mas eu vou procurar enquadrar ela apenas na esfera constitucionalista. Certo? Esse decreto, primeiro que nós temos que entender, tá? Esse do Lula agora? Isso, esse que muda o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet inicial, que foi feito, ou seja, a Casa Legisladora, de onde é para vir a lei, que nenhum poder executivo e nenhum poder judiciário entendem mais. Entendeu? Que é não do executivo. Não do executivo. Então de lá que vem o debate, vem de falar, de discutir. Por isso, né, mudando um pouquinho do assunto aí, é por isso que eu defendo, conforme a Constituição, a imunidade parlamentar. Que o parlamentar, dentro da sua função, dentro da casa, pode falar e defender o mais absurdo que quiser. Dentro da casa, né? Dentro da casa ali. Professor, então você está falando que ele pode defender um crime? Pode. Porque se ele não pudesse defender um crime, o aborto, que hoje é crime. Então, por ele poder falar o que ele quer, que é o aborto, ou seja, o assassinato de uma criança. O legítimo processo legislativo. Mavison, o nosso presidente não tem nem formação didática para criar lei. É uma piada. E assim, já que nós estamos falando aqui, daqui a pouco eu volto, já que nós estamos falando de nosso presidente é uma piada, eu tava escutando aqui a visita dele, né? E assim, ele pode-se criticar ele em vários aspectos. Ele ficou 3 anos sem fazer nada e agora está entregando algumas coisas paliativas para chamar a atenção dele, né? Tá entregando uma casa ali, tá entregando outra ali, né? Tá tentando falar, que a gente vai falar daqui a pouco. 40 países. Engraçado que pra cá a gente não veio, né? Mas enfim, deixa eu voltar pra minha Constituição. Mas só terminando essa palhaçada do nosso presidente, ele fez uma medida provisória, tirando uma taxa, um imposto de importação popular, uma taxa que ele mesmo colocou. Ele mesmo criou. Uma esquizofrenia, né, dele aí, né, que ele colocou e depois ele disse, não, vou tirar. Mas enfim, o detalhe que eu queria explicar aqui, que a população... Ele falou exatamente na época da eleição, né? Mas é aí que eu quero explicar pra pessoa comum que não sabe de Constituição. E o interessante da Constituição ser ensinado desde o início. Porque o que o presidente fez foi uma medida provisória. Medida provisória é algo que é provisório. A Constituição diz que a medida provisória dura, ele não tirou ICMS, ele só imposto de importação. De uma taxa que ele mesmo colocou, mas ele tirou por apenas 60 dias. Quando acabar a eleição, essa taxa volta de novo. E o povo não se ligou ainda. O povo tá agradecendo. Ele tá preocupado. Não! Aí vem o Natal, no novo, o imposto volta de novo. Então, é isso que eu digo. Gente, ele tá tirando uma taxa que é dele mesmo por medida provisória. De pouco, ela cai, se não for votada ali pelo Congresso. Tá entendendo? Então, assim, essa dificuldade de a gente explicar isso pro povo comum, do mesmo jeito da PEC, da escala 6x1. O problema não é a PEC da escala 6x1. O problema que nós temos que entender é o seguinte: qual é a viabilidade? Qual é o valor orçamentário? Deveria ter feito um estudo sobre isso, não? Eu acredito que dá pra fazer Você acha uma boa? 6x1? Eu digo assim, eu acho que dá 5x2, que é o que tá dizendo. 6x2, né? Eu acredito que dá. Que é da Erika Hilton. Só que nós temos que entender que tem que ser feito um estudo longo. Não dá pra fazer isso
jogar isso na época de eleição, jogar nos peitos do Congresso e dizer, e aí, quem vai ser contra isso? Tá entendendo? Quem é contra, literalmente, está analisando o viés político, quebrar o país, não? Demissão em massa. Eu acredito. Mas eu acredito que talvez com um estudo, porque é o seguinte, para não ter demissão em massa e para o empresário, eu já tentei abrir um negócio e quebrei por causa disso, de imposto. Ou você paga o imposto e quebra, seja descoberto, né? Mas isso aí, enfim, que é o que sustenta o país. O que acontece? Para não ter uma quebra em massa ou demissão em massa, o Estado teria que cumprir esse rumo. Entendeu? Como? Para cada empresa que manter a 5x2, eu vou diminuir uma taxa tributária. E por isso que existe o estudo, tá vendo? Que a gente faz o estudo de qual ou a quantidade de imposto eu tiro para compensar que o presidente ele quer tirar do bolso dele. Ele foi o presidente que mais aumentou impostos do cara. Eu sei caridoso, com o teu dinheiro é muito fácil. Eu chegar e dizer assim, gente, a partir de hoje eu vou doar uma cesta básica por dia lá em casa, tá? Mas quem vai me dar a cesta básica aqui é o Leandro Catatal. Aí é fácil, né? Aí eu prometo tudo. É muito entendeu? claro, eu quero ver ele tirar do bolso do Estado, né? Que não gera lucro, né? E outra, só gasta. Márcio, eles estão tentando mudar uma lei agora do IPVA. Essa lei do IPVA ela pode ser constitucional ou ela pode ser só uma lei regional? Que tipo de lei é essa? Sobre essa palavra inconstitucionalidade, né? A gente tem a ideia de que tudo é inconstitucional. Aquilo que vai contra a Constituição, tá? Existe coisa que é ilegal, que vai contra uma lei. Existe coisa que simplesmente é imoral, que vai contra a moralidade, entendeu? Então não é inconstitucional. Só é inconstitucional no momento que a Constituição diz, não pode fazer isso. E tem parte que ela vai contrariar uma lei. Todo estadual ou municipal. Que aí no caso seria um ato ilegal, tá? E a nossa Constituição, ela é uma Constituição que ela fala de... Ela é analítica, tá entendendo? Na minha opinião, a Constituição tem que ser sintética. Assim como a Constituição americana, tá? Tem 12 artigos. Eu posso dar uma nota para as Constituições hoje? Ele quer me colocar, os alunos vão me crucificar. Eu aprovaria com 7 ali, a média de aprovação, tá entendendo? Mas seria um 7. Será que o ideal seria uma nova Constituinte? Ele quer... O IPVA. Essa lei do IPVA, ela pode ser constitucional ou ela pode ser só uma lei regional? Nos Estados Unidos, a lei do IPVA, você paga uma taxa pelo valor do carro, pelo peso do carro, porque é o peso que destrói as pistas, não o valor do carro. Aqui no Brasil é o contrário, eles cobram 3% do valor do carro. E agora, para mudar essa lei, que eles estão querendo mudar? Mas só é inconstitucional, tá? Existe coisa que é ilegal, que vai contra uma lei. Existe coisa que simplesmente é imoral, então não é inconstitucional. Só é inconstitucional no momento que a Constituição diz, não, tá? E a nossa Constituição, ela é uma Constituição que ela fala de... Ela é analítica. Você põe uma Constituição americana. Hoje que ela tá aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou reprovar não. Será que o ideal seria uma nova Constituinte, um plebiscito novo pro cidadão ir pra rua, votar? O brasileiro passou a ter medo de falar. Aqui não tem essa não vê um banimento aí, que não vê um cancelamento. Não, nós estamos precisando de uma nova Constituição, tá? Primeiro que nós estamos vivendo uma era digital. Sim. Ela é analógica, tá entendendo? É digital. Tá? Os alunos sabem disso. Eu não defendo a marcha, ele corre igual um coelho, enquanto a lei ela corre igual uma tartaruga. Enquanto os parlamentares debatem um tema, o tempo não para. E o mundo digital, as coisas mudam de uma hora para outra. A criatividade. E o cenário, você vê, por exemplo, eu tive uma experiência que uma vez eu dei uma palestra que eu achei única, é virtual, e ela é assim, olha que interessante. Aí você entra na faculdade, você entra com um avatarzinho, você sai andando no corredor, e tem pessoas no corredor que são do avatar que eu posso conversar com aquelas pessoas. E a pessoa diz, professor, você vai dar aula agora? Vou, entendeu? E aí você começa a falar, do jeito que eu tô falando com você aqui, só que eu vou... Entrar na faculdade virtual. E vários alunos cria os seus próprios personagens. Uma menina pegou e fez um avatar muito sensual. E o aluno olhou ali aquele avatar bonito. Então isso, a lei ainda... Será que a lei está preparada para isso? A Nike criou um tênis único, um avatar, que ela custa todo de $100 mil. Tênis, pode pesquisar. A pessoa compra aquele tênis, entendeu? Que é, por exemplo, eu posso vender esse tênis depois, entendeu? Ainda não prevê, mas tá entendendo? E se não for a qualidade for boa? Modificações na nossa vida que a lei não está preparada. Você fala, nós temos que criar uma lei para censura, para difamação no mundo virtual. Para quê? Nós já temos um crime de difamação, tá entendendo? Mas já existe uma lei que trata sobre agressão, pega aquela lei ali. Então assim, a gente vai criando muitas leis, que na hora da aplicação a gente não sabe mais qual lei vai aplicar. Sabe? As leis vão ser criadas assim, nesse tom, porque tá tudo se enganando aí, mano.
Exatamente. Ela não acaba com muitas leis. Às vezes pode ser até o efeito contrário. A criminalidade, ela tá mais associada à moralidade. Eu não quero ter companheiros do direito que colhem prova. Eu chego lá na sala com profissionais. Eu quero muita questão da moralidade, da ética. Porque veja só, independente da religião de quem está me ouvindo, você entra numa comunidade, você é uma pessoa, é um negro, e ele entra pro crime. O que é que eles falam? Mas você pega esse mesmo cidadão que estava no crime e ele conhece. Isso que eu vi várias vezes. Várias vezes como pastor. Ele deixou de ser pobre? Não. Ele mudou a cor dele? Não. Teve uma lei? Não. É outra visão de moralidade. O que é certo, o que é errado. O que é o conceito ético. Tá entendendo? Então, o nosso país, ele vem se perdendo. Tá tudo relativo. O cara roubou um celular. É verdade. E assim, ó, nós vivemos uma época que a gente não defende mais, a gente não debate ou defende mais ideias. A gente defende nossas opiniões, o nosso achismo, que a gente acredita. Que muitas vezes, se você tocar um assunto aqui, eu digo isso porque eu vivencio isso na sala de aula. Se eu trazer um assunto que a pessoa, o debatedor desconhece, no lugar dela ouvir e tentar compreender a minha linha de raciocínio, ela o quê? Ela debate, então a pessoa se protege naquilo ali. Mas só trazendo aqui uma história aqui, é um homem muito bom, mas ele porque Pitágoras, ele defendia o seguinte, só para vocês terem ideia. Então ele dizia que os números eram formados por números, ou que pelo menos fosse possível transformá-lo em, entendeu? Então, até aquele momento não se conhecia o número irracional. O número irracional é aquele número que eu não consigo colocar em fração. 2,5 é porque eu consigo colocar ele em forma de fração. Só que a raiz de 2 eu não consigo transformar em ração. Vai embora, ele não se acaba. E esse aluno de Pitágoras, ele conseguiu provar isso, que existia um número irracional. E o que ia acontecer lá? Porque ele não saberia que ia ter aquela depredação, aquele dano ao prejuízo. Só isso. Entendeu? É o patrimônio público. Só isso. Sim, vandalismo. Chegaram pra ele e falaram o seguinte: não vamos dar um golpe de Estado. Entendeu? E 500 reais dá pra dar um golpe de Estado. O Estado tem que provar que ele sabia. Aquilo que eu falei pra você. Não, tudo supõe mesmo. Exatamente. Tudo leva a crer que ele agiu dessa maneira. E o Rui Barbosa, ele dúvida que solte. Eu soltar um lobo do que eu prender uma ovelha. Tá entendendo? Essa arruma de inocente que nós temos presos, inocentes. Tá? E aí onde eu vou dar minha opinião. Ok? Professor, o correto seria anistia? Não. O cancelamento de um processo inconstitucional, imoral, ilegal, que colocou uma marca. E eu escrevo, estava falando antes aqui no Bastidores. A história é o seguinte: olha só, o presidente da República tem o poder de indicar. Pode ser um Ministério Público, pode ser um advogado, pode ser um juiz. Eu acho que ele. Eu vejo cada absurdo, cara, que. Porra, é os caras viajando de jatinho. Não, vamos falar sobre isso. É os caras. Comprando apartamento de milhões. Não tem condições, meu irmão. 60 anos no mínimo. 8 anos de mandato. Já que tu falaste sobre 8 anos de mandato, tá? Como eu falei, né? Eu vou sempre procurar dar minha opinião ali, dentro ali da Constituição, dentro da lei, tá? É lógico que a gente acaba gerando opiniões políticas, até porque a Constituição e a política caminha lado a lado de maneira inseparável. Porque, né? Mavison, eu acredito mais que nosso STF seja uma corte constitucional. Eu acho que já faz quem começou essa barbaridade, quem começou a desflorar, né? Como falou, né? A nossa Constituição foi Joaquim Barbosa. Entendeu? Aí os demais já vieram na voadora. Eu não tenho nenhum envolvimento político com ele, nenhuma parceria, mas é uma pessoa que eu gosto, tá? Gosto muito dele, não um dia, entendeu? Que eu posso dizer que eu gosto muito de acompanhar. Eu tô de olho em todos. Tem alguns que eu nem gostaria de acompanhar. Primeiro portal, tá? Então eu sempre tô acompanhando ali o projeto de lei. Essa PEC tá há 8 anos, legal, entendeu? Vou procurar, entendeu? Que trata que o ministro do STF é vitalício. Mudaram, ela mudou para 12 anos, imitando a corte americana, tá? Imitando a corte americana. Ela disse, não, isso. Aí, e a PEC, tá? Dito de passagem ali, muito bem feita ali pelo senador Plínio Valério, muito bem feita. Era 8 anos e agora. Ele é crítico, hein? Eu já vi ele dá umas lapadas bacanas nessa galera dessa corte. Ele é bom. Como é que é a história? Eu particularmente, no momento de hoje, eu critico todos os senadores. Para mim, todos os senadores, tá? Faltou hombridade, tá entendendo? É a mesma. Eu não faço aqui da seleção brasileira. Jogo, acontece. Agora, o que me irrita é a hombridade. Porque, meu amigo,
eu dentro de campo, meu time perdendo de 5-0, faço igual, eu tenho pra mim hombridade de não levar 7-1, mano. Eu sou expulso. Eu achei o senador o seguinte: nós não vamos cumprir. Não, mas aí foi o que feito agora, os metrios. Nós vamos, não vai cancelar não. Isso aí é outra barbaridade. Gente, isso aí. Isso daí. Isso aí. Tem alguma palavra que vai além de algo que é inconstitucional? É uma barbaridade. Assim, eu acho que, inclusive, a obra dele é muito boa mesmo. Apesar que eu acredito. Eu ia fazer o seguinte, porque eu acho que nem ele sabe o que está escrito na obra dele, porque veja só. Controle de inconstitucionalidade, tá? Ela nasce com presunção de constitucionalidade. Toda lei nasce toda lei nasce com presunção, ou seja, pressupõe que ela é constitucional. Primeiro, porque ela passou, entendeu? Como ele pode fazer um veto jurídico? Não, eu vou vetar. Essa coisa que eu não entendo, como é que o presidente vai vetar a porra de uma lei que foi criada por 503 não, deputados? Mas aí veja só. Aí a lei ela nasce com a presunção de constitucionalidade, né? Seja ela por material formal, tá, por vício. Aí ela tem que ser submetida ao controle de inconstitucionalidade. São legitimados previstos na Constituição, outra pessoa não pode, tá? Se ela for feita pelo colegiado, é o plenário, que declara. Não é uma decisão. Ali também está no Estatuto da Magistratura. O juiz ele tem que ser declarado suspenso quando o escritório é envolvido na causa. Uma coisa interessante aqui, vamos supor lá, nesse caso aí do julgamento que teve o Bolsonaro, teve muita gente foi condenada, generais e tudo. Cara, ele alegou que pegou os meliantes, que eles chamam o pessoal de meliantes, que iam condenar onde pendurar ninguém. Aí o que acontece? O procurador, o investigador, ele é tudo num processo e não se diz incapaz de julgar. Que isso, cara? E outra, sendo assim, jogado no escanteio, como falar outra palavra, nós vimos juiz calando advogado na hora da fala. Nem que ele esteja falando algo errado, deixa ele falar no final, calando. Rapaz, eu vi foi coisa pior. O advogado se levanta, concorda comigo? Sim. Doutor. Rapaz, eu nunca vi isso, cara. O estrangeiro mudou a pergunta. Censura, olha, seu Mauro Cid. Ameaçou. Cara, ele coagiu o cara. E é revoltante. Olha, Mavison, uma hora é muito pouco, a gente vai ter que voltar aqui pra gente combinar. E é o seguinte, eu ia convidar um juiz, aí a gente fazia um debate muito legal. Verdade. Muito, e abrir a mente da nossa galera que tá aí do outro lado, que tá precisando de socorro, mano. Porque, olha, outra coisa que a gente tem que ver é sobre direitos não só constitucionais, mas direitos do consumidor também, que a gente podia trazer aqui. É muito importante. Porque é interessante, cara, aquele jovem lá, pô. Então, ó, já vou fazer aqui o convite aqui, tá? Essa atualidade do mundo digital, são enormes. Mas tem que ser, cara. E sempre eu analiso fatos atuais. Eu trago, tipo assim, saiu no jornal, sabe? Porque não adianta a lei ficar no mundo do imaginário. Eu tenho que... Sem ser nessa, né? Agora essa quinta, na outra quinta-feira, outra semana a gente vamos se programar. A gente já vai vir com os teus alunos, na outra quinta, a gente vamos bolar essa parada e ele tem que procurar. Mas, cara, trazem a qualidade do ensino, é que vão transformar esses jovens influenciadores do bem, chegarem lá no topo, que vão estar assim, então é esse tipo de professor que todos deveriam ser, que deveriam ser cobrados por lei, uma refém da ignorância. Exatamente. Não tem investimento na educação. Tá indo pro momento final já. Só trazer um silogismo aqui. Eu acho que todo mundo já passou por essa parte na infância, né? E você tem ali o ponto 1, 2, aí você vai ligando 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí forma um desenho, um coelho, um cachorro. Eu acho que todo mundo já brincou disso, né? Meu filho ali ele tem 6 anos, né? Então, ele tá tendo essa experiência. Filho, o primeiro passo é encontrar o início, ponto 1. Encontrei, pai. Então você vai pro próximo. Você vai realizar o próximo. No 2, você vai pro 3. E assim vai indo. Pai, era um coelho. Mas por que eu tô falando isso? Quando eu converso muitas vezes com o aluno que tá iniciando ali e eu estimulo ele a criar essa linha de raciocínio, se você conversar com um jovem de hoje em dia, somente o jovem de esquerda, ele não consegue sair do ponto 1 pro 2. E quando ele termina de falar, você não consegue entender o desenho dele. Eu tento acompanhar. É igual o discurso da Dilma do Lula, né? Você tenta acompanhar a linha do raciocínio, tanto nos professores como nos alunos. É essa imagem. É outro ponto desse que nós vamos discutir. Militância nas universidades. Militância na universidade. Isso aí eu depois vou te contar nos bastidores aqui, tá? E não esquece que quinta na próxima, se na outra, quinta lá tá aqui. Vou cobrar aqui meus alunos que mandem uma mensagem aí, então. Na outra aqui na outra semana.
Já tá tudo certinho. Vamos trazer. Você ia trazer um amigo teu advogado pra gente debater sobre isso. Porque Vamos lá. No assunto da OAB, porque eu conversei com outras pessoas e dizem que a OAB tá deixando a desejar. Muito. Tetra acabou. Tá? Mas é Marvison com Y, né? Tá? Marvison Darley. Segue lá, eu tô sempre trazendo a atualidade da Constituição. Eu trago de maneira bem divertida essas explicações. Lá eu trago de maneira constituída. Acaba aprendendo a lei bem solta. Debatam. Eu acho que o maior prejuízo que nós tivemos, porque as pessoas não conseguem criar essa linha de raciocínio. O filósofo, ele faz uma pergunta sobre algo várias vezes para ver se ele tem sempre a mesma resposta. Tipo assim, qual o sentido da vida? Aí no outro dia ele fala, será que a direita tá indo pelo caminho mesmo do conservadorismo? Aí você vai dizer, e nós não podemos ter medo de um dia chegar e do nada falar. Ele vai nem saber qual o sentido, né? Ele não filosofa. Tamo junto, não esqueça, na próxima aqui da semana que vem, o professor Marvison vai estar aqui com a sua galera. A gente vai mandar, botar no Catatá, se liga pra você. Valeu.